Olá, amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que tem sua liturgia pode acompanhar. Hoje, dia 21 de janeiro, vamos fazer uma reflexão no Espírito, no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Você também pode estar abrindo a sua Bíblia, tá? E acompanhando também pela palavra de Deus, amém? Iniciemos. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. Assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação. Nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus hoje começa em uma reflexão muito bonita que me leva ao livro de Isaías. Ele começa a dizer que Deus não é injusto para esquecer. Deus, ele não esquece de nenhum de nós. Não importa qual a nossa situação, não importa a situação que você, meu amigo ou minha amiga, esteja passando. Qualquer que seja a situação. Uma vida em pecado, desanimado, sem esperança. Mas Deus, ele sabe quem é você. Eu queria iniciar abrindo aqui o livro de Isaías 43. No livro de Isaías 43, ele vai dizer que não temas, eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. O Senhor, ele nos conhece antes da formação do mundo, e não é eu que estou falando, tá? A palavra de Deus vai dizer que ele nos conhece antes de tudo estar formado. E ele vai dizer o seguinte: pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. O Senhor é aquele que nos resgata, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que deseja o nosso coração ardentemente. E ele ainda vai dizer o quê? Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Troco reinos, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Olha o que essa palavra vai nos dizer. O Senhor, ele nos ama. E é por isso que a palavra de Deus hoje nos chama, faz um chamado à fé. Nós somos chamados a viver pela fé. Somos chamados a entregar a nossa vida, a entregar tudo que nós temos, mesmo quando o nosso tudo é nada. Porque na verdade o nosso tudo, ele é nada, não importa quem somos. Mas Roberta, eu não tenho nem
estudo, não tenho nem trabalho, eu não tenho nada, eu vivo só, solitário, não tem ninguém no mundo. O que eu vou entregar para Deus? O que é mais precioso para você é a sua vida, meus irmãos. O Senhor permuta, o Senhor troca reinos por nós. Então, quando você achar que não tem nada para entregar, você tem tudo, a sua vida, o seu coração. A palavra de Deus nos chama a ter confiança, a esperar em Deus. Talvez até hoje nós estamos esperando em pessoas, em coisas, estamos confiantes no trabalho, naquilo que o mundo pode levar, que pode se acabar. E nós ainda não paramos para dizer o seguinte: eu preciso confiar em Deus, me entregar inteiramente a Deus. E o Senhor nos chama a viver pela fé. E o que é viver pela fé? Você pode ir lá no livro de Hebreus, tá? Deixa eu ver se eu deixei salvo aqui para ser mais rápido. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer o que é a fé sobrenatural. Como é que eu posso viver essa fé sobrenatural? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Olha que lindo! Amados irmãos, a palavra ainda vai dizer mais adiante no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Ele está nos chamando a viver pela fé, a viver na fé. A fé vai sustentar a nossa esperança. Talvez você está se sentindo sem esperança porque você ainda não se entregou a Deus. Não estou julgando você, tá? Há momentos que acontecem tantas coisas na nossa vida, nós estamos tão desejosos por tantas coisas nesse mundo e muitas coisas não acontecem. E a gente acaba se desanimando. Por quê? Porque estamos buscando as coisas do mundo. O Senhor nos chama a buscar as coisas do alto. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós precisamos humildemente. Não precisa ser orações elaboradas, perfeitas, mas desde que sejam orações sinceras, nós precisamos ser sinceros com Deus. Se a nossa fé está fraca, a nossa confiança em Cristo está fraca, se eu estou desanimado, eu tenho que ser verdadeiro. Senhor, me ajuda. Não consigo confiar, não consigo acreditar que ainda há uma esperança na minha vida. A nossa esperança tem que estar em Deus, meus irmãos. Temos que ter como exemplo, eu trago aqui a imagem de Nossa Senhora, vamos ter como exemplo a Virgem Maria. A Virgem Maria foi a primeira que acreditou. O anjo apareceu para ela e ela disse sim. Mesmo com todas as adversidades, mesmo ela sabendo do que poderia acontecer com ela, mas ela acreditou. Vemos mais uma vez Nossa Senhora acreditar, foi a primeira que acreditou nas bodas de Canaã, por exemplo. Né? Nossa Senhora acreditava que Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele seu filho, ela acreditava que era o próprio Deus e que Ele poderia, ela intercedendo, Ele poderia fazer um milagre. Então, meus irmãos, tenhamos Nossa Senhora como exemplo, a primeira que acreditou. O segundo momento, a palavra de Deus vai dizer que, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, às vezes, e na maioria das vezes, nós estamos esperando firmes numa promessa financeira. Eu não estou dizendo que o Senhor não tem poder para mudar a nossa vida. Eu também tenho os meus desejos, eu também tenho os meus sonhos. Eu quero dizer para você que nesse ano de 2025, continue, entregue os seus sonhos a Deus e peça para que você também possa ter os sonhos de Deus. Senhor, esses são os meus sonhos, mas eu quero sonhar os teus sonhos. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, não é aquilo que é bom para nós, né? Você que é pai, que é mãe, sabe aquilo basicamente que é bom para os seus filhos. Igualmente Deus. Então, faça projetos, não é errado, né?
fazer projetos, não é errado confiar. Senhor, eu vou fazer minha listinha de projetos. Aquilo que não é para ser do Senhor, que o Senhor vai tirando do meu coração, vai me mostrando o caminho que eu devo seguir, né? Mas eu quero chamar a atenção para você, é o seguinte: qual é a promessa mais importante de Deus para nós? Ele nos promete uma vida boa, sim. O Senhor também vai dizer que nós, neste mundo, iríamos ter aflições, então não se esqueçam disso, tá? Não é só coisa boa, não. O Senhor sabia que nós iríamos passar por dificuldades. Mas veja bem, qual é a maior promessa de Deus para nós? Vá lá no livro 1 João, capítulo 2, versículo 25. Cai minha cadeira. 2,25, já deixei aqui no ponto. Ele vai dizer o seguinte, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória a Deus, olha só. Qual é a mais importante promessa que Deus fez para nós? A vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados, e nos prometeu nos ajudar a vencer as dificuldades. Veja que o Senhor vem nos falar que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa promessa hoje, nós conseguimos ver essa promessa, conseguimos receber essa promessa a cada Eucaristia, a cada vez que eu vou no confessionário, pedir perdão para os meus pecados, a cada momento que eu vou receber Jesus Eucarístico, na Eucaristia, o Senhor está conosco, nas nossas intimidades com Ele, nas nossas orações profundas. Nós precisamos ter uma vida íntima com Deus. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós temos tantos compromissos e às vezes são além dos compromissos, né, de trabalho, nós chegamos em casa, tem que dar atenção para a família, mas precisamos aprender a estabelecer horários, momentos durante o nosso dia, organizar a nossa vida para encaixar Deus. Deus é o maior e mais importante da nossa vida, porque sem Deus, amados irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Sem Deus não somos nada. É Deus que nos dá a direção, é Deus que nos mostra o caminho, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá sabedoria, discernimento, maturidade. Então a palavra de Deus para nós é confiança, perseverança, vida de oração. Vamos fixar os nossos olhos com as coisas do alto, mais do que as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo elas vão passar, elas vão envelhecer, elas vão perder a validade, a todo momento está surgindo coisas novas. Por exemplo, um celular, hoje existe uma marca de um celular, eu não sou muito boa nessas características de celular, de entender, mas amanhã já existe um outro celular melhor. Então, a vida vai passando, as coisas vão passando, mas Deus é aquele que nunca passa. Por isso, peça, vem Espírito Santo, transforma a minha vida, me batiza, renova o meu batismo, me mostra a direção para que eu possa ter uma vida com Deus. Tivemos um probleminha, mas continuando já para finalizar a nossa reflexão da palavra de Deus, o que eu quero dizer para você é que faça uma experiência com Deus, a experiência de se entregar inteiramente a Deus. Aonde você estiver, da forma que você estiver, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu desejo uma vida nova em Cristo, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais do que sonhos, do que projetos, do que tudo. Eu quero viver em Ti e para Ti. Me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir. Senhor, eu quero Te entregar tudo que eu tenho. Quero Te entregar
a minha vida de pecado, quero te entregar os meus estudos, o meu trabalho, o meu casamento, a minha família. E aí você entrega tudo, tudo. As minhas dúvidas, as minhas incertezas, a minha falta de fé. Eu quero entregar o que eu tenho de mais precioso para o Senhor, que é a minha vida. Faça essa experiência com Deus, que você verá o maior milagre acontecer. O milagre da vinda do Espírito Santo sobre o seu coração. Porque é tudo que nós precisamos. A força que vem do alto, a força que vem de Deus. Não desista, amados irmãos e irmãs. Deus está de braços abertos para nos receber, para nos transformar. Amém? E só para finalizar, a palavra de Deus vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Então, se você quer ver o reino dos céus, busque essa intimidade com Deus. Talvez tem pessoas que não acreditam. Eu chamo você a ter uma experiência com Deus. Até você que não acredita. Senhor, eu não acredito em Ti. Mas se és verdadeiro como todos falam, quero Te conhecer. Quero falar contigo. Quero viver. Quero sentir esse Deus tão precioso que todos falam. Convido você, a todos vocês, a se entregar a Deus. E você verá o grande milagre. Amém, amados irmãos e irmãs? Desejo paz, amor, alegria, que os seus sonhos possam se realizar a cada dia, se realizar em Cristo Jesus, todos os seus projetos. Amém? Estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.